Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora nosso estudo do livro Buriti mais Geografia, Unidade 3, Capítulo 3, A Evolução Tecnológica dos Meios de Transporte, que se inicia na página 103 até a página 110. Esse vídeo é a segunda parte do estudo do capítulo. Se você ainda não viu a primeira parte do estudo do capítulo, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o estudo da primeira parte. Confirmando aqui então, estamos na unidade 3, no capítulo 3. Estamos agora iniciando a segunda parte, a evolução tecnológica dos meios de transporte. Continuando então o nosso estudo, estávamos vendo no vídeo anterior como que ocorreu a evolução dos meios de transporte. E nós vimos no vídeo anterior, quando nós pensamos em evolução, nós temos que pensar em algo que foi criado, construído, inventado em algum lugar do tempo, no passado, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a descoberta de novos conhecimentos, novos materiais, esse objeto, esse instrumento, esse meio de transporte foi sendo melhorado, foi ficando mais rápido, mais seguro e mais confortável. Então vamos dar continuidade agora para a evolução dos trens, tudo bem? Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Então o texto vem dizer nessa página que inicialmente os vagões dos trens eram puxados por animais. Então nós temos um vagão de um trem puxando um minério de ferro, puxando terra, areia, rochas ou outras mercadorias, e esse vagão de trem sendo puxado por animais. Então, conforme o tempo foi passando, foram descobrindo novos conhecimentos, novos materiais, esse meio de transporte foi melhorando, foi evoluindo. Depois da invenção, então, dos vagões puxados por animais, nós temos a chegada da locomotiva, que são onde os vagões são puxados, né, são empurrados por vapor, um trem a vapor. Vamos entender o que seria esse trem a vapor. Aqui nós temos uma imagem, né, que ilustra a primeira locomotiva e temos aqui um pequeno motor. Como que funciona esse motor? Eu já expliquei na aula anterior que você coloca lenha ou carvão mineral numa fornalha. Essa fornalha ela esquenta uma caldeira, gera calor. Essa caldeira evapora a água e esse vapor de água é conduzido por encanamentos, por canos, através de uma tubulação, e esse vapor de água empurra os vagões, empurra a roda, empurra o trem, coloca o trem em movimento, através do vapor empurrando esse trem, empurrando esses vagões. Então nós temos aqui o exemplo, né, na foto desse trem chamado Maria Fumaça, é muito conhecido, né, a gente vê muito em filme isso, e é um trem que é empurrado, né, que a força que faz ele se movimentar é o vapor. Bom, continuando a evolução, depois da locomotiva movida por lenha e vapor, nós temos os trens movidos por eletricidade. Então, nesse caso aqui, nessa evolução, o trem já não é mais empurrado, não é colocado em movimento pelo vapor, mas sim pela eletricidade. Igual acontece com carros elétricos, igual acontece com o motor da sua geladeira, da sua casa. Ou seja, a eletricidade, a energia elétrica, faz com que o veículo, o meio de transporte, se movimente. Tudo bem? Então aqui nós temos a evolução. Ó. E como eu falei para vocês, conforme o meio de transporte vai evoluindo, ele vai ficando mais rápido, mais seguro e mais confortável. Então fiz aqui uma breve comparação. Ó. Nos vagões puxados por animais. Como que ele era? Ele era devagar, né? O animal puxava na velocidade que o animal conseguia puxar. E ele não tinha muito conforto, era desconfortável, né? Por ser lento, por ser puxado por animais, ele era desconfortável. Bom, na evolução vieram aí
o trem a vapor, ou Maria Fumaça, como chamado aqui no texto, Maria Fumaça. Na Maria Fumaça, o que acontece? Nós temos aqui uma produção maior de barulho, né, para o trem se locomover, para todas as máquinas funcionarem, gerava muito barulho. Esse trem, movido a vapor, gerava muita poluição, por isso que tem esse nome Maria Fumaça. Vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem, a fumacinha saindo, uma fumaça escura. Além da poluição, ele já era um pouco mais rápido do que esse aqui de cima, que era puxado por animais. Então esse a vapor, a lenha, já é um pouco mais rápido. Então aumentou o barulho, aumentou a poluição e ficou um pouco mais rápido. E na sequência nós temos o trem movido por eletricidade. O trem movido por eletricidade, ele já faz menos barulho, tem menos barulho. O que mais? Menos poluição. Por que menos poluição? Porque não precisa mais queimar a lenha, queimar o carvão para gerar o vapor. O que faz o motor girar é a eletricidade, então ele polui menos. E ele é muito mais rápido. Então vocês percebam que a evolução dos meios de transporte sempre vai passar por essa sequência de melhora do desempenho, aumenta a velocidade, diminui a poluição, diminui o barulho, aumenta o conforto. Essa é a ideia principal da evolução dos meios de transporte, sempre pensando em como era antes e como ficou depois. Nós temos aqui no próximo slide um exemplo de um trem-bala na cidade do Japão. Vocês podem perceber que aqui, ó, ele carrega muita gente, né? Muitas pessoas podem utilizar esse trem para ir de um lugar para o outro. Ele tem uma velocidade muito maior do que o trem a vapor. E ele tem conforto. Geralmente esse trem aqui, né, esse trem-bala já tem ar-condicionado, tem poltronas com almofada, eventualmente você pode colocar uma televisão, um rádio, um ambiente climatizado. Então aqui é um exemplo da evolução de como que ele era inicialmente, né? Aqui nós temos a primeira locomotiva no slide anterior, aqui era como iniciou e agora como é atualmente o trem-bala do Japão aqui. Então, para vocês perceberem como foi essa evolução. Adiante, nós vamos falar sobre a evolução de um outro meio de transporte. Aqui nós vamos falar sobre o balão. Então, o balão foi um meio de transporte que foi inventado, foi criado. Ele funciona basicamente como? Nós temos aqui um maçarico, e esse maçarico, você vai uma chama, né, um fogo aqui saindo, e esse fogo que está saindo aqui aquece o ar, né, o ar fica quente, e quando o ar fica quente, ele sobe. Então, o ar ficou quente, subiu esse ar, e aí ele está preso nesse recipiente aqui, nesse invólucro. E esse ar quente sobe, e aí você consegue se locomover, se ir de um lugar para o outro através da locomoção do balão. Bom, percebam que, como nós estamos falando sobre a evolução, nós temos que pensar como foi inventado e como ficou depois. Qual que era o problema de utilizar o balão como meio de transporte? Era difícil controlar a direção. Por quê? O ar esquentou, o balão subiu, ok, está se locomovendo pelo ar. Porém, esse balão que está no ar, ele fica sob a influência do vento. Então, se você quer ir para o norte e está ventando para o sul, o balão vai para o sul. Você não consegue controlar a direção para onde vai o seu balão. Então, esse era um problema que, com o passar do tempo, foi evoluindo, né? O balão foi evoluindo para o outro tipo de balão chamado dirigível, que é esse outro aqui. Percebam que ele tem um outro formato, né? Ele tem um formato cilíndrico, funciona de forma parecida, que tem um ar aquecido ou então um gás que é mais leve que o ar, que faz com que o balão flutue. Então esse ar aquecido ou esse gás faz com que o balão flutue. Mas além do balão flutuar, esse dirigível ele possuía um motor. E com esse motor era possível
direcionar para que lado você queria ir. Se você queria ir para a direita, então você virava lá o leme para a direita. Você queria ir para o norte, o vento está para o sul, você quer ir para o norte, você consegue movimentar, você consegue direcionar para que lugar que o seu balão vai, para que lugar que o seu meio de transporte vai. Então, aqui nós temos mais uma ideia, mais um exemplo de como é a evolução de um meio de transporte. Iniciou dessa forma e depois evoluiu para esse outro formato, que já era um pouco mais possível de utilizar para fazer viagens, porque era possível direcionar para que lado que você queria deslocar o seu meio de transporte. Tudo bem? Vamos adiante? Por último, aqui nós temos o avião. Aqui nós temos duas fotografias, né, duas imagens. Esse aqui é o 14 bis, o avião projetado por Santos Dumont. E aqui eu tenho o Boeing 747. Olha só, pessoal, percebam que aqui no 14 bis só tem um passageiro, né? Olha só, tem um homenzinho aqui e apenas para carregar uma pessoa. E aqui no Boeing 747 já é um avião que cabe muito mais pessoas. Esse avião aqui viaja em uma velocidade específica. Esse outro aqui viaja em uma velocidade muito maior. Então, com esse exemplo, com essa visualização, vocês conseguem perceber como que acontece a evolução. Inicialmente, começa com um meio de transporte um pouco mais lento, um pouco mais barulhento, com capacidade para transportar um número menor de pessoas, e conforme os homens foram estudando, conhecendo, descobrindo novos equipamentos, foi possível criar então esse outro avião aqui, que já consegue transportar uma quantidade de pessoas maiores, consegue transportar mais mercadoria e em uma velocidade muito mais rápida. Então, sempre que vocês for pensar na evolução, pensem que algo foi criado, foi construído de uma forma, e com o passar dos anos, com a descoberta de novos materiais, de novos combustíveis, de novos conhecimentos, esse avião, esse transporte, esse objeto que foi construído, ele evolui, ele fica melhor, fica mais rápido, mais seguro e mais confortável. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu separei ele em algumas partes. Essa aqui então foi a segunda parte do estudo da evolução dos meios de transporte. Vou finalizar deixando 3 recadinhos para vocês. Inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros alunos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!